ao canal Escatológico. Nos últimos dias temos visto uma controvérsia a respeito de Jerusalém, porque o presidente Donald Trump decidiu cumprir uma promessa de campanha e transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, e afirmando que Jerusalém é a capital do Estado de Israel, contrariamente ao que diz a ONU, porque tanto a ONU, com essa agenda globalista, com essa agenda da nova ordem mundial, e tanto a ONU quanto o Vaticano, que o Papa é o falso profeta, e ele, o papado, sempre foi antissemita, e eles querem dizer que o Vaticano substituiu Israel no que toca às promessas de Deus reveladas nas Escrituras. Sim, eles falam isso. Então, eles não querem um Estado de Israel soberano com a cidade de Jerusalém sendo a sua capital. Isso aí já é algo histórico, e o papado sempre esteve ao lado dos grandes ditadores da Europa. Isso aí você pode pesquisar, não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Bom, então nesse conflito todo, porque o Vaticano também, por ser antissemita, apoia o islamismo contra Israel. Eles querem exterminar desde sempre os judeus, porque a prova de que existe um Deus vivo é o Estado de Israel. A prova política, a prova econômica, a prova cultural, uma prova histórica, de que as Escrituras são verdadeiras. A principal prova está aí diante dos nossos olhos. O Estado de Israel, que existe, mesmo que alguém possa dizer, não, mas isso era um plano dos Illuminati. Não interessa, meu amigo. Deus usa até o Satanás para cumprir os seus planos. Então, Deus usa esses ímpios para cumprir a sua palavra. Então está tudo profetizado. Essa polêmica com respeito a Jerusalém. E a gente pode ver aqui no profeta Isaías. A gente pode ler aqui no profeta Zacarias, no capítulo 12. Estava aberto em Isaías, Então estava aqui aberto em Isaías, Jeremias, Daniel, Zacarias 12. Em Zacarias 12, capítulo 12, temos a seguinte revelação: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Israel significa campeão com Deus. E Jerusalém, ou Yerushalayim, significa fundação da paz. É o fundamento da paz, é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Então, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Essa palavra tem um peso. Fala o Senhor, o que estende o céu. A gente já sabe como é que é o céu, Que estende o céu e que funda a terra. Interessante, Aqui já fala claramente sobre uma terra plana, Mas o assunto não é esse agora.
Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Então vejam só, uma cidade minúscula, né, que não tem assim uma importância econômica, algo assim, né? Não é uma Nova York, não é uma cidade ali, né, que tem uma rota comercial, nada disso, né? É uma cidade pequena, num local pequeno, né, bem ali, ó, no Oriente Médio, e que, de repente, para cumprir as profecias, está dizendo, né, essa cidade, aos olhos humanos, né, materialmente falando, não tem nenhum significado. Mas a palavra de Deus fala que Jerusalém será feita um copo de tremor para todos os povos em redor. Então as pessoas ficam olhando para aquele ponto ali e tem medo do que possa acontecer. Tem medo, né? Porque, vejam só, a coisa mais interessante é que tanto Obama quanto Clinton, esses caras aí, falaram a respeito disso, né? Que Jerusalém é a verdadeira capital do Estado de Israel. Mas nenhum teve a coragem que Trump teve de afirmar isso com veemência, de modo a mudar a representação diplomática americana para Jerusalém, que ele está querendo fazer. E já afirmou, é isso aí, vai fazer e ponto final. Então, de acordo com o profeta Zacarias, estou com Isaías na cabeça. De acordo com o profeta Zacarias, o antigo conflito, né, entre Ismael, que são os árabes, são os filhos lá da serva de Abraão, que não são os filhos da promessa, e Isaac, Ismael e Isaac. Então, esse conflito vai se tornar o pavio que detonará a última grande guerra do mundo. É incrível, né? Mas ali está o estopim da Terceira Guerra Mundial. Isso de acordo com os planos dos Illuminati, né? E também de acordo com a profecia bíblica, né? Então, será o pavio da Terceira Guerra Mundial. E agora que esse assunto se tornou parte do Islã e do judaísmo, né? Porque são duas religiões, uma, né? Os judeus creem ali que onde está aquela mesquita de Omã, né? Ali é o local do templo de Deus. E para eles, Deus habita ali naquele templo. Eles não têm a noção que Cristo falou, olha, vocês são o templo, né? Eles não creram em Jesus. Mas Jesus falou que o templo, o Espírito Santo habita em cada um que recebe a Cristo. Mas o judaísmo tem esta concepção de que Deus habita no templo, construído, né, conforme, né, as especificações dadas a Salomão. Então, Deus habita naquele templo, mas o que eles têm hoje é apenas um muro, um dos muros desse templo, que é conhecido como, né, para os ocidentais, como o Muro da Lamentação. E ali os judeus choram
né, dia e noite, eles ficam chorando e pedindo a Deus a reconstrução desse templo, o que significa para eles a habitação de Deus no meio de Israel. Então temos o judaísmo com essa concepção, né, e temos o islamismo, né, um extremo muito grande. O islamismo que quer, né, esses árabes, que são milhões de árabes ali, inimigos de Israel, né, são 6 milhões de judeus. Os árabes tentam ali, né, o sonho deles é jogar Israel no mar. Né, do Irã, esses caras aí, eles, né, então eles tentam de toda forma. Então, esse assunto a respeito do domínio de Jerusalém se tornou algo, um problema impossível de se resolver. Os muçulmanos acreditam que entregar Jerusalém a Israel é admitir que os seus livros sagrados estão errados. E os israelitas creem que desistir de Jerusalém é igual a dizer que seu livro sagrado está errado. E que todo o seu sofrimento no exílio, tudo o que aconteceu com os judeus, né, foi alguma coisa assim inútil, fútil, né, em que todo aquele sofrimento foi por nada. Então, os judeus declaram a propriedade da cidade como sua capital histórica. Em outras palavras, eles reclamam o direito de propriedade anterior. Agora, durante a Guerra dos 6 Dias, 1967, né? Não, quando teve a guerra, então é isso mesmo. Foi em 1967, né? Israel conseguiu tomar Jerusalém dos árabes, né? E isso foi na Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 Dias. E naquela ocasião, um determinado religioso judeu, ele queria que os israelenses, ele queria que os generais, os militares israelenses explodissem aquela mesquita de Omar. E o general que estava à frente da campanha, ele não aceitou isso. Falou, não, isso não vai acontecer. De jeito nenhum, né? Quer dizer que o general, o exército, teve respeito lá pelo Islã e achou isso um absurdo, né? E acho que isso também vem de encontro à palavra de Deus, que fala que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, que as coisas têm que acontecer. Então, nós temos o privilégio hoje de observar o cumprimento das profecias bíblicas. Então, o estopim da Terceira Guerra Mundial será ali mesmo, no Oriente Médio. Então, os judeus, desde que eles capturaram a cidade em 1967, com a derrota dos exércitos árabes invasores, né, incluindo lá a Jordânia, Israel, então, ele capturou o que era historicamente conhecido como Judéia e Samaria. E essa região hoje é conhecida como Faixa de Gaza. Os cidadãos jordanianos, pegos do lado errado da fronteira no final da guerra, foram abandonados por seu governo. Eles foram jogados em campos de refugiados e apresentados ao mundo como o povo palestino. Então essa foi a jogada, entendeu? Então esse povo palestino ali gerou um problema muito grave, né, para os judeus, para o Estado de Israel. E a mainstream mídia,
joga justamente para o populacho, para você que não sabe o que está acontecendo, esse negócio. Israel é o demônio. Israel está errado. Não é isso. Né? Foi uma situação gerada em decorrência de uma invasão covarde, rechaçada por Israel, porque é isso mesmo. No dia que esses árabes conseguirem destruir Israel, rapaz, você que é cristão, que é crente, que crê na palavra, queima a Bíblia, viu? E pode virar ateu, porque eu vou virar. No dia que os árabes conseguirem exterminar o povo judeu, não deixar nenhum. Viu? Porque é promessa de Deus a existência daquele Estado ali. Não importa o que você pensa. Não porque foi fundado assim, não interessa. Entendeu? Deus, a palavra fala, Ele é que comanda, meu amigo. Está aqui no Salmo 24. Salmos 24, vamos ver lá? Vamos ver. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, todos que vivem nesta terra pertencem a Deus. Seja o ímpio, canalha ou o justo arrependido. Então, ele pode fazer o que quiser dessas pessoas. Ele comanda. Ah, eu sou um bonequinho? É mesmo, amigo. É isso mesmo. O cara que está lá cometendo mal, ele tem, né, a vontade permissiva de Deus, porque Deus tem os seus propósitos. E quem é você para impedir os propósitos ou questionar os propósitos divinos? Não somos nada. Porque Deus fundou, ele afundou, né, sobre os mares e afirmou sobre os rios, a terra. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puros de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então está aqui, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então aconteceu isso, né? Foi apresentado ao mundo esses refugiados, né, da Jordânia, foram transformados no tal povo palestino. E durante as negociações feitas, as tentativas de paz feitas por Bill Clinton, ele disse que as negociações falharam devido à recusa de ambos os lados em ceder Jerusalém. Claro que eles não podem fazer isso. Mas aquele local onde está o templo, aquele local onde está a mesquita de Omar e onde estava o templo dos judeus, aquele local ali, aquela mesquita, ela vai ser implodida. Vai haver um acordo, porque é necessário a construção do terceiro templo, porque é ali que o anticristo irá se sentar para ser adorado como Deus. Então, queiram ou não queiram, haverá isso. Isso vai acontecer. Então, Jerusalém, que foi fundada pelo rei Davi, ele deu o título de propriedade de Jerusalém a apenas um povo, o povo judeu. Jerusalém é a única cidade com um lugar na eternidade. Os árabes dizem que Jerusalém é sua cidade santa. Vai lá, o Vaticano diz que também é um local que pertence aos cristãos. E aí vem os árabes e dizem, não, a cidade é nossa, né? Então, isso é um dilema.
a despeito do tratamento histórico desleixado que essa cidade recebeu nas mãos, enquanto estava nas mãos dos árabes, né? E da falta de suporte a essa designação de cidade do Islã no Alcorão, né? A despeito disso, porque no meu entendimento, a cidade do Islã é Meca, né? Não é para lá que eles oram voltados para Meca. Eles fazem suas peregrinações a Meca. Então, por que esse negócio de Jerusalém ter alguma coisa a ver, né, com a religião deles? Porque Jerusalém será um copo de tremor para todos os povos em redor. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os povos. Né? Então as nações ficarão tremendo de medo por causa da guerra que se avizinha. Né? Então, embora Jerusalém, em meados do século XIX, né, a cidade era um subúrbio negligenciado, onde os judeus eram maioria, né, embora houvesse essa negligência lá por parte das autoridades árabes, é claro que Israel sempre vai se recusar a dividir a cidade, porque ela é a capital indivisível de Israel. Então Trump afirmou isso, né? E essa atitude política pode começar, né? Pode ser o início do fim, né? O início da Terceira Guerra Mundial. E se você pesquisar, você vai ver que o Yasser Arafat, né, que era ali o terrorista mor da OLP, ele exigia que a cidade fosse dividida e que a metade dela, contendo o monte do templo, que é aquele monte onde está a mesquita de Omã, fosse entregue a ele como sua capital. Vejam só, o cara ele era, né? Ele realmente queria humilhar os judeus. Então, na verdade, os dois lados não podem estar certos nessa história. Nessa história toda a respeito de Jerusalém. Né? Então dá para lembrar aquela história do rei Salomão, que as mulheres brigavam por um menino. Ele falou para dividi-los, né? Então isso aí é uma coisa impossível, que não haverá um acordo, a não ser que seja o acordo previsto na palavra de Deus, né? Que os judeus farão um acordo com o anticristo, né? E vai ter aquela paz prevista na Bíblia, uma falsa paz, né? E aí vai resultar na grande tribulação, né? A segunda metade da tribulação. Então é bom ver que as escrituras estão se cumprindo a olhos vistos, né? Tem muita coisa para se cumprir ainda. As escrituras estão se cumprindo. É isso. Jerusalém é a única cidade que existe na Terra que Deus chama de sua cidade. Então, em resumo, é nisto que os judeus acreditam. E essa é a questão. A cidade de Jerusalém, na verdade, faz parte
intrínseca da existência de um judeu. Ser judeu significa isso também. Então, Jerusalém faz parte de ser um judeu. E parte de ser um judeu é Jerusalém. Sem um não existe o outro, porque ela é a cidade da promessa. Isaías previu que Jerusalém seria a capital do mundo durante o reinado de 1000 anos de Jesus Cristo na terra. Então, meu amigo, se você descrê dessa palavra, você é um ignorante. Se você não conhece, procure conhecer a palavra. Então procure conhecer as Escrituras. Porque tudo o que está acontecendo hoje foi previsto. E vamos seguir acompanhando o desenrolar dessa profecia. Fica a dica.